Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nova temporada Roberto Rodrigues Responde aqui no meu canal no YouTube. E para isso, perguntas estarei respondendo para você. Primeira pergunta que nós temos aqui da Bibi. Quero saber sobre o tratamento da pressão arterial. A perguntinha está aqui em algum lugarzinho na tela, você está vendo essa pergunta. Pressão arterial, como controlar a pressão arterial com a reflexologia podal? Em primeiro lugar, aqui dentro dos nossos estudos, aqui dentro do curso, principalmente na parte onde a gente avança nos nossos estudos, né, no MAD, o módulo avançado das dores emocionais, o que eu sugiro para você, meu aluno, minha aluna, para você que está aqui acompanhando o nosso canal aqui no YouTube? Primeiro, nós precisamos entender nosso cliente, saber o porquê que esta pressão está alterada, ou pelo menos a gente procurar na conversa, no estudo com o cliente, identificar qual o momento, em que situação que nós percebemos que a pressão aumenta. Normalmente, quando eu converso com o meu cliente ou quando eu converso com a minha cliente que tem quadros de pressão arterial elevada ou quando essa pressão tem picos, em que momento que isso ocorre? Isso normalmente ocorre quando o cliente ele está um tanto estressado demais, né? O cliente ficou muito estressado, muito irritado, não conseguiu resolver algumas pendências, algumas coisas que estão ocorrendo com ele ou com ela, e aí a pressão tende a subir. A pressão sobe, enxaqueca eventualmente acontece e outras coisas mais desagradáveis podem acontecer. Como que a gente faz isso então? Então, na conversa terapêutica com o seu cliente, quando você se apoderar do conhecimento do MAD, do módulo avançado das dores emocionais, você terá como fazer esta harmonização. Por quê? Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó, o estudo dos 5 elementos. Você certamente vai precisar, deixa eu virar assim para não pegar o reflexo da luz, isso, do estudo aqui dos 5 elementos, vou fazer assim, isso, assim dá melhor. Do estudo dos 5 elementos para você entender qual elemento o seu cliente está, porque o elemento característico que ele se encontra provavelmente está fazendo esta pressão subir. Tá? Esta pressão está subindo. Pode ser qual elemento? Pode ser o elemento fogo? Eventualmente pode ser por conta de muita euforia. Pode ser o elemento terra em função de muita preocupação, muito preocupado, muito reflexivo com isso, aquilo. Pode ser. Pode ser o elemento metal, que o elemento metal nós temos aqui a característica da tristeza. Pode ser também. Ou pode ser o elemento água, se o cliente está com muito medo, está com um quadro de insegurança muito alto e muito medo, isto pode gerar pressão alta? Também pode gerar. Mas o mais clássico que nós encontramos, né, não são todos, tá? Não são todos, por isso que a gente precisa entender qual quadro emocional o nosso cliente está, em que fase ele está, ou se ele está com muita raiva, o cliente muito contrariado, a cliente muito contrariada, e essa contrariedade fora da medida, descontrolada, faz o que? A pressão subir. Então, pode ser qualquer um desses elementos que está fora da casinha. O que é importante fazer? Você entendendo os 5 elementos, aí a gente vai fazer um protocolo específico para este cliente ou esta cliente que está passando por este quadro de pressão arterial elevada. Então, este é um estudo que você tem dentro do MAD bem aprofundado, mas que normalmente, o cliente que tem pressão alta, normalmente, não são todos, tá? Não são todos. Normalmente ele está no elemento madeira, porque ele anda muito contrariado, muita raiva, muita coisa outra. Em estando no elemento madeira, a gente precisa trabalhar nele o elemento metal. Dá uma atenção a mais na parte do pulmão e do intestino grosso. Porque o metal, na figura de um machado, ele tem o poder de podar a madeira. Não é cortar a madeira, exterminar a madeira. Não, é podar, controlar. E onde fica o pulmão e o intestino grosso? No pé. Vamos para o pé? Olha aqui o pé. O pulmão, aqui debaixo dos 4 dedos, é a área pulmonar, tá ok? Aqui é a área pulmonar. E onde fica o intestino grosso? Aqui na parte cava do pé, essa parte mais clarinha do pé, a parede, né? A parede sobe, vira, desce, faz um movimento e
joga fora. De novo, sobe, vira, desce, vem para cá e joga fora. Tanto no pé, esse aqui é o pé esquerdo, né? Tanto no pé direito, esse aqui é o pé direito. Você faz isso no pé direito e joga fora, e faz isso também no seu pé esquerdo ou no pé da sua cliente, ou no, né, que já vai dar um grande resultado. Gostou dessa dica? Que dica fantástica, hein? Já pensou você conseguir ajudar o seu cliente ou ajudar outras pessoas também que estejam aí com a pressão arterial elevada? Já daria para você indicar esse vídeo para um amigo ou para uma amiga sua, já pensou? Então aproveita para compartilhar o vídeo, legal? Vamos para a próxima dica, legal? Vamos ver a próxima dica, a próxima pergunta. Vou olhar aqui no meu computador, vou ler a pergunta para vocês aqui, ó. A pergunta agora vem da Inês. Inês, ela está perguntando assim: professor, qual o ponto da impotência sexual? Então a Inês está perguntando essa questão. Impotência sexual ou baixo libido, né? O que a gente pode fazer? Ó, dica já para vocês, ó, dica para vocês, ó, pegando o pé desta forma, pega o seu pé dessa forma. Pega o seu pé dessa forma e já deixa um comentáriozinho aqui abaixo. Professor, consegui pegar o pé dessa forma. Que jeito que é, professor? Me mostra direitinho. Ó, aqui tem o dedão, né? Tem o dedão, aqui tem o tornozelo e aqui o calcanhar. Você coloca o seu dedo no meio do caminho. No lado de fora aqui do pé, que tem o dedinho, né? Tem o dedinho e tal. Essa face lateral externa do pé, nós também temos o tornozelo e também temos o calcanhar. No meio do caminho é o outro ponto. É fácil assim, professor? É bem fácil. De novo, por isso que eu faço assim, ó. Faz uma pinça, pega o seu pé assim, ó. Ou pega o pé do seu cliente dessa forma. Esta é a região reprodutora, tanto para o homem quanto para a mulher. Vamos fazer assim, ó, aqui, né? Para a mulher é a área do útero, tá vendo? Dedão aqui, útero. Mulher, do lado de fora aqui, ó, é ovário, beleza? Joia. Homens, vamos lá, homens, ó, aqui, ó, mesmo lugar, é a próstata, tá vendo? A face do dedão e aqui, próstata. Do lado de fora, dedinho, tal, aqui do lado de fora, os testículos, aqui, ó, beleza? Você vai fazer um movimento, você vai tentar juntar os seus dedos. Imagine você tentando juntar os seus dedos aqui, ó, e você vem trazendo aqui, ó, até aqui onde tem o tendãozinho de Aquiles. Faz esse movimento, você vai estar trabalhando o útero, os ovários, as trompas, toda a área da sexualidade, a área da vagina, a área de libido, toda a região reprodutora e da sexualidade. Para os homens, próstata, testículos, área do pênis, do escroto, tudo aqui você vai trabalhando assim, ó, e já faz aqui, ó, isso aqui já vai ajudar bastante. Esta dica também vale um joinha seu. Já deixou um joinha? Deixa o joinha aqui no vídeo. Vamos para mais uma dica? Vamos lá? Enquanto a próxima dica não chega, ó, você já está inscrita no canal? Tá? Legal? Não tá? Então se inscreve. Olha quanta dica você está tendo aqui. E mais dicas você pode ter se você está inscrita no canal, beleza? Vamos para mais uma pergunta. Vou pedir para a equipe colocar aqui na tela a pergunta. A pergunta vem da Palmira. Ela está dizendo assim: boa tarde, professor Roberto. Eu estou com uma possível cliente que tem um tumor no pulmão e gostaria de ter uma orientação de como proceder na reflexoterapeuta, né, na reflexologia com ela. Obrigado. Então aí, ó, ela está com uma possível cliente, deve estar fazendo exames e, não sei, tomara que não, né, mas o diagnóstico talvez está sendo fechado para um tumor no pulmão. Isso é maligno? Sim ou não? Em sendo, né, não sendo benigno, sendo maligno, nós precisamos enquadrar nossa cliente no quadro das contraindicações. E para as contraindicações, nós temos, você não vai deixar a sua cliente sem atendimento. Então, para as contraindicações, você que está no curso das dores físicas, no MDF, olha a apostila aqui do MDF, tá? Essa aqui é a apostila do curso MDF. Nós temos aqui, lá na página 35, vamos ver aqui, ó, 35, isso, página 35. Nós temos aqui na página 35 da apostila 3 técnicas que é possível ser utilizada em clientes que estão num quadro de contraindicação, tá? E dentro do curso eu explico o porquê da contraindicação. Por quê? Vamos lá. Se, por exemplo, o cliente está lá com
O câncer, por exemplo, o câncer são células que estão lá trabalhando de forma não daquela programada, vamos dizer assim, e ela começa a interferir nas outras e aí o tumor vai proliferando, crescendo cada vez mais. Quando a gente faz a massagem no pé do nosso cliente, a movimentação energética no organismo, ela é gigantesca. Por isso que a reflexologia dá tanto resultado assim, ó, super mega rápido. Mas já que dá tanto resultado positivo, só que quando a gente faz a massagem, a movimentação energética é movimentada também a nível celular, né? Nível celular. E câncer, a gente sabe que ele está a nível celular. E se, fazendo a massagem, eu começo a deslocar esta célula doente, né, para uma região do corpo que está sadia. Isso é caracterizado como a metástase, né? Quando ela começa a se espalhar. Eu não quero isso para minha cliente. Eu acredito que você também não queira isso. Mas como então eu posso atender uma cliente minha que está nesse quadro sem causar nenhum dano para ela, e sim levando benefício? Por isso que na apostila, lá na página, né? Página 35, esta atualização está na página 35. Nós temos lá 3 técnicas. E a técnica recomendada para você é o toque integrativo. Tem o toque compassivo, tem o toque integrativo e tem o toque terapêutico. Eu vou fazer aqui, ó, bem didático para você, ó, toque integrativo. Eu vou ler para você o que quer dizer esta técnica. Esta técnica se encaixa bem aos clientes que identificamos com as contraindicações, pois também é dirigida a pacientes hospitalizados ou que estão sob cuidados intensivos. Opa, então está em contraindicação, está se encaixando. Vamos lá, o que fazer? O que fazer é o seguinte, é uma técnica muito suave de massagem, que usa toques leves e não circulatórios, tá? Aqui na apostila dos nossos alunos do nosso curso. Então, como que é assim? Vamos pegar o pezinho? Cadê o pezinho, professor? O pezinho está aqui, ó. Toques leves. Você vai pegar o pezinho do seu cliente, vai passar creme no pé do seu cliente, vai fazer deslizamentos leves, entendeu? Toques leves, super leve. Sabe, imagina você estando distribuindo sempre o creme no pé do seu cliente. Imagina você a todo momento estar fazendo como se fosse uma hidratação no pé do seu cliente. Você vai estar distribuindo os seus movimentos leves, sem apertar. E quando eventualmente você for fazer a massagem, alguns apalpamentos, olha para mim, não é para fazer isso, ó. Tá vendo meu dedo? Eu estou girando o dedo. Esse movimento não é para fazer, entendeu? Não faça esse movimento de giro. Só faça leves apalpamentos, bem leve, bem sutil. Faz aí uns 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos em cada pé. Sua cliente vai ficar bem, vai ficar satisfeita, vai ficar contente e você não vai correr o risco de ajudar na proliferação celular que não está legal naquele momento para a cliente, nesse ponto que ela comenta aqui, a Palmira, né, fazendo a pergunta sobre um tumor no pulmão, beleza? Ó, mais uma dica legal, hein? Deixa um comentário aqui abaixo que você conhece alguém que está passando por um desafio desse, que precisa dessa ajuda. Comenta aqui abaixo se você conhece alguém, beleza? E sabe por que é importante você comentar? Você comentando, trazendo perguntas, quem sabe a sua pergunta ela é selecionada para a gente trazer aqui e responder também com vídeo. Já pensou? Que legal! Vamos para mais uma pergunta? Próxima pergunta. Eronita, vou pedir para a equipe colocar na tela aqui, a pergunta da Eronita. Bom dia, professor, eu quero ajudar uma pessoa a engravidar. Preciso uma dica. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, você também, Eronita. Olha, esta pergunta sua, eu já tenho um resultado positivo, né? Aqui no meu espaço terapêutico. Nossa, é uma emoção, é uma alegria. É indescritível esta alegria quando a gente consegue ajudar um casal a engravidar. E aí, vamos lá para a resposta. Pensa assim, é um trabalho profundo, tá? Já vou alertar para você que é um trabalho intenso. É um trabalho intenso, é um trabalho profundo e que demanda
pelo menos 6 sessões, no mínimo 6 sessões. Por que 6 sessões, professor? Nós estamos falando no caso da mulher. Quem engravida é a mulher. Tem a participação do homem? Tem, porque o homem precisa depositar o seu espermatozoide lá dentro, né? Durante o ato sexual, né? Ele está ali, ele precisa depositar o espermatozoide dentro da mulher para que haja a fecundação do óvulo, ok? Do ovo, né? E aí, por que 6 semanas? Porque a mulher ela tem o ciclo menstrual, não tem? Tem o ciclo menstrual. Em 6 semanas, nós já vencemos o mês, né? 7 vezes 6, 42. O mês tem 30 ou 31 dias. 42 dias dá quase um mês e meio. Então você precisa pegar um ciclo inteiro com folga, né? Do ciclo reprodutivo, do ciclo menstrual da mulher, para você começar a otimizar, potencializar o seu organismo. Beleza? 6 sessões. Durante essas 6 sessões, o que você vai fazer? Existe um passo a passo. Primeiro passo, primeira sessão, fazer o protocolo geral. Né? Protocolo geral. O que é o protocolo geral, professor? Fazer a massagem nos 2 pés, 20 minutos em cada pé, de forma geral. Durante esta conversa com a sua cliente, na primeira sessão, obviamente, ela trouxe para você esse desejo de que ela quer engravidar e por algum motivo não está conseguindo. Eventualmente, ela já foi em alguns especialistas, já fez alguns exames e tem algum resultado positivo ou negativo. Às vezes a mulher tem resultado negativo, tudo está bem para ela, está tudo certo, o organismo dela está bem, o marido também está bem, o marido já fez espermograma, também está tudo bem e não acontece, né? Na época da ovulação, o casal mantém relação frequente, todo dia mantendo relação, às vezes mais de uma vez durante o dia, mas a fecundação do óvulo não ocorre. Por que isso acontece? Eu trabalho muito na questão de olhar o cliente mais a fundo, sabe? Olhar a sua essência. Qual é a rotina dessas pessoas? Qual é a rotina da mulher? Qual é a rotina do homem? Como que está o organismo da mulher? Como que está o organismo do homem? Eventualmente com o homem está tudo bem. Ou eventualmente com o homem não está tudo bem. O problema pode ser com ele. No caso desta minha cliente, o caso não era com o marido. O caso, a dificuldade estava nela mesma. Por quê? Porque ela era uma cliente muito retraída. Muito retraída. Ela tinha, o intestino dela não funcionava legal, tinha intestino preso. Não tomava água, não se hidratava, não se cuidava direito. Então o que eu falei com ela? Falei, olha, imagina assim, a criança para ela chegar, para você atrair a energia da criança, do seu filho ou da sua filha, que quer chegar, ela quer chegar num ambiente limpo, num ambiente bonito. E ela, quando ela sente a sua energia, que o seu organismo não está limpo, ela se repele. A energia não acontece. Então, o que eu sugeri que ela fizesse? Então, como eu identifiquei, o intestino dela também estava preso, na reflexologia podal, na primeira sessão, eu já trabalhei um pouco mais a área do intestino, essa parte cava do pé. Expliquei para ela a necessidade da água, porque ela não tinha o hábito também de tomar água, tomava pouca água. Então, se tu pensa assim, as fezes, elas precisam estar úmidas, não mole, né? Como uma diarreia, mas as fezes, ela tem que ter uma umectância, ela tem que ter a sua umidade. Se as fezes estão secas, que jeito que você vai evacuar? E quando vai evacuar, dói, eventualmente machuca. Então ela começou a entender que, então, o que eu condicionei a ela? Quando você for tomar a água, né, quando você pegar a sua caneca e for tomar água, pense que você está tomando água, que esta água é aquilo que está lavando o seu corpo. Imagina se você vai receber uma visita. Você vai receber uma visita, por exemplo. Uma visita. Que jeito você
prepara a sua casa para receber uma visita de qualquer jeito? Eu acredito que não, né? Você vai receber uma visita, você arruma tudo, ajeita tudo, tal, deixa tudo bonitinho, passa pano, tal, deixa tudo um brinco. Então eu expliquei para ela, o seu filho ou a sua filha que está louco para vir para vocês, para os seus braços, para o seu colo, para você amamentar ele, aí ela se emocionou, começou a chorar. Ele quer a sua casa limpa. Eventualmente ele não está enxergando essa atração. Então você precisa limpar a sua casa. Eu perguntei para ela, você quer deixar a sua casa limpa para receber essa visita? Aí ela se emocionou mais um pouquinho. É tudo na dose. Então essas questões não são para fazer, por isso que eu falei, precisa de 6 sessões. Essa conversa foi ao longo dessas 6 sessões eu fui falando com ela. Aí ela foi compreendendo, aí ela foi entendendo. Aí o que aconteceu? Ela se apaixonou pela água. A caneca d'água, a caneca dela de água estava sempre com água e sempre tomando e esvaziando. Quando ela tomava água, ela pensava no filho dela ou na filha dela que poderia chegar. E assim foi. Conclusão, o organismo dela começou a funcionar, o intestino começou a funcionar, o sono dela começou a melhorar, o casal começou a se entender melhor, o pai, né, o esposo começou a compreender também melhor, começou também a entrar nesse processo vibracional positivo. E aí, no próximo, se lembra? 6 semanas, no próximo ciclo dela, que ela estava ovulando, o casal teve relação, eis que a fecundação ocorreu. E a criança hoje já deve ter uns 2 anos. Entendeu? Então não é a questão de um ponto específico para engravidar. Você precisa estudar o seu cliente para identificar onde está esta trava. O que está travando? Era, no caso, intestino, alguns pensamentos dela, aquela obsessão pela criança, por ter a criança, falei, relaxa, sabe, pensa nela com carinho, que ela vai chegar. E obviamente trabalhar a região reprodutora, né? Região reprodutora é aqui, né? A parte aqui é o útero, né? Parte do útero aqui, a parte dos ovários aqui, a parte de trompas, vagina, área da sexualidade, área do libido, tudo aqui, ó. Trabalhou aqui. E aí, eis que na próxima ovulação, o casal teve relação, houve a fecundação e a criança hoje já tem 2 aninhos. Essa é a dica para você. Gostou dessa dica? Eu sei que você gostou. Eu me emocionei, sempre fico muito feliz com este feito meu. E esta dica, eu já fiz essa dica outras vezes, né? E tem alunas nossas que já conseguiram também. Fico muito feliz. E você, gostou dessa dica? Gostou? Deixa um comentáriozinho para mim aqui. O que você acha dessas minhas dicas? Gostou? Legal. Se você não está inscrita ou não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Aqui você aprende reflexologia podal. Eu ensino você a aliviar as dores físicas, ensino você a aliviar as dores emocionais através da reflexologia. E se você busca trabalho, né? Eu quero trabalhar com a reflexologia, saiba que você pode faturar aí pelo menos R$2.000 por mês com a reflexologia podal. Vem pra cá, se inscreva, comente, compartilhe. Vem!